Quando é que eu poderia dizer a você que eu iria transmitir, comentar um jogo da minha casa, o narrador da casa dele? E eu te garanto que em vários momentos parece que quem está ali não está ligado. Esse é o Contra-Cheque. Começando mais um vídeo aqui do canal Contra-Cheque, aqui falamos de mercado de trabalho e de comportamento no mercado de trabalho. Hoje recebendo o comentarista dos canais ESPN, Paulo Calçade. Tudo bem, Paulo? Olá, tudo bem? Prazer falar com vocês aqui. Vamos falar aí de mercado de trabalho, que está tão diferente, né? Tá diferente. Inevitavelmente vamos ter que falar de futebol também, né? Todo mundo aqui gosta de futebol. Pode ser. E a gente vai te aproveitar, cara. Bora. É o seguinte, eu vou já começar te perguntando, uma dúvida que eu tenho, uma impressão que eu tenho, que é assim, os campeonatos internacionais voltaram primeiro e, inevitavelmente, hoje eles são muito mais transmitidos do que na década de 80 e 90, eles são um produto muito melhor. Do outro lado, a gente tem o Campeonato Brasileiro e os paulistas, que não são produtos tão interessantes e parece que quem manda não quer melhorar esse produto. Né? Nesse cenário, a gente também tem os videogames, a geração do PES e do FIFA. Considerando esse cenário aí, em que o futebol, né, é a matéria-prima da sua área de trabalho, você acha que pode mudar em alguns anos, ou você vê em algum momento, a gente tendo mais torcedores, por exemplo, do Real Madrid e do Barcelona no Brasil do que do Corinthians e do Palmeiras? Olha, eu acho que tudo pode acontecer. Existe sim. Você não pode dizer que o Real Madrid, o Barcelona, o Chelsea, o PSG, eles estejam perdendo torcedores aqui. Eles estão ganhando torcedores. Quando a gente observa as pesquisas sobre futebol, olha lá, Juventus, tá bom, vamos falar da Juventus também. Quando a gente fala das pesquisas, você enxerga 75% dos brasileiros torcem para algum time. 25% está nem aí com futebol. Poxa, 25% de 200 milhões a gente abeça. Então você tem uma parcela considerável que não gosta de futebol, não acompanha, não está nem aí. Então, se eu sou dirigente de clube, de CBF, das entidades, se eu sou dirigente de futebol, eu estaria muito preocupado com este dado. Outro dado, os esportes têm crescido muito. E eles vão, hoje, os clubes europeus já sabem, e eu tenho um podcast, fazer uma propaganda aqui, que é o Futurismo, né, que com o Eduardo Tega, a gente encontra no Spotify, nas outras plataformas, a gente fala muito de tecnologia, inovação e conhecimento no mundo do esporte e particularmente no futebol. E tem sido tema de algumas conversas. Os clubes europeus já sabem que o maior concorrente do futebol são os esportes. Então nós temos aqui no Brasil uma parcela de 25% que não está nem aí, e esportes que estão crescendo aqui também, e nós temos uma agravante. Né? Nós não entendemos a mulher como parte do futebol. Então, a mulher não existe. O futebol ele é um repelente. Então, a mulher, para jogar, o povo diz que é uma porcaria. Na arquibancada não é fácil. Se você quer comprar uma camisa que seja mais feminina, não tem. Então, assim, nada é feito para a mulher. Aí eu pergunto para vocês, 25% da população já não quer saber desse esporte que é o futebol. Nós temos 51,7% de mulheres no país, que o futebol está nem aí para elas. Está ficando fechadinho esse clube, né? Então, assim, o futebol, ele trata o mercado com uma burrice, assim, que é um negócio, né, estarrecedor. Porque esses 20% eu não ligo, parte daqueles 75% estão sendo cooptados ali pelos esportes. A mulher, eu não dou espaço para ela. Poxa, o cenário vai ficar terrível. Então, assim, falta inteligência no mundo. Nós lidamos aqui que o futebol é apenas um jogo. O futebol, ele é um jogo, ele é um esporte. O futebol, ele é parte da indústria do entretenimento. O futebol é uma indústria. O futebol é um negócio. A gente continua tratando como se fosse qualquer coisa. E o mundo está vindo pegar a gente, os nossos torcedores. Quando assim, você pegar os clubes europeus, tem muito clube que já coloca no seu orçamento anual uma quantidade ali de milhões e milhões de euros que tem que ser captados
na América do Sul. E quando você fala América do Sul, a principal economia é o Brasil. Então eles vêm tomar dinheiro aqui. Se o dinheiro sai para lá, ele está deixando de entrar aqui. Sem dúvida, sim. Nos orçamentos das empresas. Então a gente vive algo que é preocupante. É uma questão assim básica de entendimento de mercado. E isso interfere o quê? Nas profissões, em tudo. Porque a gente poderia ter uma cadeia produtiva de colocar todo mundo dentro, startups dentro do esporte, já tem muita, mas poderia ter mais, profissionais de todas as áreas do conhecimento dentro do futebol. Tem um cara muito importante, que é o Monte. O Monte é diretor de... Ele é o cara que cuida do futebol do Sevilha, foi para Roma, hoje ele voltou para o Sevilha, mas ele é um cara assim que... O Sevilha não contrata jogador sem usar o Big Data, sem usar números, dados, informações, não contrata. E ele diz que já não é nem no futuro, é hoje. Hoje um clube de futebol, além de produzir os seus jogadores, vai ter que produzir os seus cientistas de dados também. Então, o futebol está sendo vivido nesta dimensão fora do Brasil. E nós estamos aqui numa pobreza, entendeu? É um negócio assim que dá dó. Então, esse é o cenário que nós vivemos. Ao mesmo tempo que nós temos uma visão turva, uma visão assim que não está aberta, nós temos também um mercado para ser explorado que é gigantesco. Um baita potencial, né, Paulo? A gente vivendo o nicho do nicho, né? É complicado, né? Ô, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta, não tem jeito, né? Ligado a esse novo normal aí que nós estamos vivendo, e o futebol voltou em diversos países. A gente vê que você já está trabalhando, né? Fazendo os comentários, né? Trabalhando com a equipe de casa ainda. Mas, assim, o que me chama a atenção, eu não vou nem falar em relação a... Poxa, eu que sou amante de futebol, a emoção de ver o jogo em loco no estádio, poxa, baita saudade. Não vou nem perguntar qual a diferença, que é evidente que tem diferença. Claro. Mas a minha pergunta, na verdade, é assim, para que vocês, né, jornalistas, entreguem, né, a informação, qual que é a diferença de transmitir um jogo sem torcida? Como que tá rolando? Tem diferença para o jornalista ou para o jornalista tanto faz? Se você está no campo, se você está no estádio, um jogo sem torcida, sem áudio, sem nada, vazio, você ouve tudo, né? Parece um treino. Você está no estádio, eles estão usando os sons da torcida, você tem um ambiente ali, mas não é fácil para quem está lá. Você transmitindo de casa, como a gente faz agora, de casa, assim, no caso da Liga Espanhola, eles estão usando o software, então eles estão preenchendo aquela parte que aparece na tela, um torcedor virtual. Ele não se mexe, tal, mas compõe o ambiente, mais o som. Eu diria assim, isso especialmente na Espanha. Na Inglaterra você vê mais os lugares vazios com os clubes colocam bandeiras, propaganda e tal. Mas você cria um ambiente, a Liga Espanhola tem conseguido criar um ambiente que, para quem assiste, eu diria que diminui muito o impacto daquela ausência, né, com uma falta de sentido de não ter ninguém jogando ali, não ter ninguém torcendo, jogando junto, né? Então acho que a La Liga conseguiu criar, olha, assim, todo mundo está se virando, criando alternativas. Quando é que eu poderia dizer a você que eu iria transmitir, comentar um jogo da minha casa, o narrador da casa dele? E eu te garanto que em vários momentos parece que quem está ali não está ligado, né? O que mais chama atenção é que o tempo todo, para não ficar encavalando, quando ele está do meu lado, ele foi respirar, eu dou um comentário, mas ele já percebeu. Né? Ele na casa dele ou na minha, se eu ficar fazendo isso, ele vai entrar, porque senão não dá para deixar espaço vazio numa transmissão. Então eu chamo, Voga, Rogério, Paulo. Aí ele, Calçado, então não fica encavalado, é a única diferença, porque tem qualidade de áudio. Sim, claro. Tem aqui meu handset, meu fone, tem uma caixinha aqui acoplada USB. Eu estou montando aqui esse lugar aqui, era um lugar que era uma baita bagunça, né? E eu estou arrumando, vai ficar um baita estúdio aqui, tá chegando televisão, vai ser um negócio... Porque vai muito tempo assim. E eu não sei o futuro, a gente tem ouvido que... O que você tem visto? Muita gente que era contra home office, muita gente que fala, mas de jeito nenhum, na marra viu que funciona.
Claro que na minha profissão eu prefiro, não dá para fazer, senão vamos passar 6 meses fazendo programa de casa e quando puder voltar, continuar em casa. Uhum. Mas eu tenho certeza que muitas coisas poderão ser feitas remotamente com uma qualidade igual. Porque tudo isso que a gente conseguiu construir nesses últimos 3 meses não existia. Não é que era feito raramente, não existia. Então teve um dia que me ligaram, agora todo mundo em casa, numa sexta-feira. No sábado, amanhã nós vamos fazer um teste de um programa de casa. É mesmo? Tal, vamos lá. Na segunda já tinha programa rolando de casa. Entendeu? E perto daquele programa, para aqueles que a gente faz hoje, a gente saiu da carroça, a gente inventou a roda e hoje estamos andando de Fórmula 1. Quer dizer, a gente se adapta, a gente se vira, né? Eu acho que o grande problema é a gente achar sempre que não vai funcionar. Uhum. E a gente, sim, ainda mais da minha geração, a gente tem que tomar cuidado para não sempre botar empecilho. Isso não funciona, isso não dá certo, isso não funciona, isso não dá certo. Tá vendo? Agora teve que dar certo de qualquer jeito. Né? Pois é. Obrigado a dar certo, né? Deixa eu aproveitar para fazer minha pergunta, Calçade. Hoje, no cenário do futebol brasileiro, a gente vê alguns clubes querendo liberar treino, outros não querem liberar treino, outros querem voltar logo, outros não querem. Vou fazer 2 perguntas em uma. Qual que é a opinião dos jornalistas aí, em geral, se você quiser falar a sua também, se deve voltar ou não? E quando voltar, quem pode voltar mais prejudicado? Qual time, por qual conduta, ou qual pode sair mais beneficiado nesse contexto também? Voltar, assim, no nosso país parece prematuro. Claro que você tem o que é a cidade de São Paulo hoje, está no interior, né? O foco está voltando para o interior, mas nós vimos países que voltaram atrás, a Alemanha teve problemas com isso, Portugal. Portugal. O que é Portugal? Portugal cabe, acho que 3,5 países, territórios portugueses dentro do estado de São Paulo. Uhum. Com 4 vezes mais população no estado de São Paulo do que Portugal. Então é o seguinte, vamos combinar que controlar Portugal é mais fácil de controlar o estado de São Paulo. E os caras tiveram que voltar atrás. Então, você imagina um país que cabe mais, 90 vezes Portugal. Outro dia eu estava fazendo esses cálculos, quantas Itálias, quantas Espanhas, quantas Alemanhas, quantas Franças. Nós temos uma dimensão continental que não ajuda, atrapalha. Então, se está difícil para quem é menor, imagina para quem é gigante. Se está difícil para quem lidou melhor com a pandemia, imagina para quem largou a pandemia, se dane-se. Então, eu me preocupo um pouco, me preocupo assim bastante, porque o que acontece? Eu estou na minha casa, a ESPN, né, a Disney, que a dona decidiu, todo mundo vai fazer de casa. Eu acho que no nosso prédio devem ter 6 pessoas para pôr o canal no ar. O resto, todas as pessoas trabalham de casa. Uma TV que tem o quê? 300, 400, sei lá, tem 6, é porque alguém precisa apertar o play, se é que a gente não está apertando de casa. Então, é pouquíssima gente. Justamente, né, eles entenderam que o risco é enorme. E assim vai ser. Então, cara, eu te pergunto, eu estou na minha casa há 3 meses. Qual é a sensação que eu tenho? Que adiantou alguma coisa? É claro que eu sei que quem pôde ficar, nem todos podem, nem todos querem, aí já é um problema. E, né, tem gente que não pode, tem gente que tem que sair de manhã para conquistar o almoço. E de tarde vai trabalhar pelo jantar. Aí você fala para a pessoa, fica em casa. E ela entra num programa e não recebe o dinheiro. Ela faz o quê? Morre de fome. Então nós não estamos num país que tem essa condição e nem tivemos uma estrutura geral do país para abraçar essas pessoas, como outros tiveram. Então, assim, países que tiveram um confinamento até menor, mas radical, conseguiram ir para a rua. O nosso confinamento parece que não está servindo para nada. Então, sim, eu tenho a impressão que é melhor nem pensar nisso. Né? Sim, então, eu lamento por esse ponto de vista, porque eu me preocupo. A gente calcula o problema como, tem vaga na UTI. Tá bom. Se de cada 3, um morre, nós estamos dizendo o seguinte, tem vaga para a gente morrer. Fiquem tranquilos, né? E aí a gente fala, bacana, né? Tá cheio de vaga para morrer aí.
né? A gente só não quer que não tenha vaga, porque as pessoas que vão para a UTI, nem todas vão sair de lá. E a minha preocupação maior é com as pessoas, não só se tem vaga para alguém morrer na UTI. Então, essa é a minha preocupação. O outro lado, cara, é essa bagunça que a gente vive. O futebol não está nem aí, quer voltar, porque tem um monte de interesse político, os clubes precisam faturar, estão na miséria, estão quebrando, já estavam quebrados, agora vão quebrar 2 vezes, né? Uhum. Mas eu me preocupo, porque, sim, a gente não... Quem é que combinou com o vírus aí? Como é que vai ser, né? A gente não sabe, cara. Cada dia tem uma novidade. Essa doença, ela é muito louca, porque não existe um conhecimento científico sobre ela, Hoje, o conhecimento que se tem sobre a AIDS, né? Total. A gente conhece as limitações da ciência, conhece tudo que a ciência conseguiu avançar e conseguiu criar um pacote de remédios que consegue atacar e conviver com isso. Tá bom. Esse vírus você não sabe. Vem uma segunda onda, vem uma terceira, tem mutação genética, não tem. E aí, quando eu sair de casa, será que eu vou sair, já vou ter que voltar? Então, sim, acho que a saúde mental do povo, cara, tá todo mundo sofrendo. Nossa, todo mundo toda a sociedade. Todo mundo sofrendo o seu impacto do seu jeito, né? Por isso que é importante refletir. Eu não falo que eu não tenho coragem de dizer, jamais teria essa ousadia de dizer que uma situação dessa tem algo positivo. Uhum. Não tem nada positivo. Quando morre gente, não tem nada positivo. Tem aprendizado. Você aprende na dor, na tristeza, na alegria, né? Espero que muita gente consiga aprender alguma coisa aí. Que tem um legado positivo, né? De alguma coisa, verdade. Bom, Calçade, muito obrigado aí pelo seu tempo de conversar com a gente. A gente vai encerrando por aqui. Antes, fala de novo do seu podcast que mistura aí tecnologia e futebol. Isso é com meu amigo Eduardo Tega. O Tega, a gente resolveu, assim, é um conteúdo que não é fácil, né? Uhum. De você colocar, às vezes, nos meios de comunicação. E a gente tem essa pegada que a gente gosta a gente acha que o conhecimento também é importante em qualquer área. E no futebol, especialmente, o conhecimento faz a diferença hoje. É interessante que a gente tem muito terraplanista no futebol também. Né? E às vezes, assim, gente que na questão política ataca os terraplanistas. Mas quando vem no futebol, é terraplanista. Uhum. Isso, né? Tem um monte, assim, vários pontos. Tem um monte. Então, assim, a gente acredita na ciência, a gente acredita na tecnologia, na inovação. Então, a gente conversa com pessoas que trazem nas mais variadas áreas do conhecimento de marketing, de tecnologia, de software de análise de jogo, já conversamos com Twitter, com meios de comunicação, com Google, com todos, né? E para saber como é que eles estão vendo, o que eles estão pensando, como é que é o futuro, o que está surgindo. E aí você vê o tamanho dessa possibilidade de fazer o esporte mais legal, criando uma cadeia imagina quantos empregos a gente poderia gerar se a gente tivesse um futebol verdadeiramente profissional e outros esportes também, né? Então, assim, a gente ainda torce para isso. Eu estou falando isso há 35 anos, mas quem sabe, uma hora vai, né? Uma hora vai. Tá certo. A gente vai deixar o link aí do podcast aqui nos nossos comentários. O futurismo. Lá no Futuri. Legal, gente. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Paulo? Olha, Calçade, obrigado. Foi um prazer, Pedro, Ricardo, Aldo, foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Então, tchau. Segue a gente lá no canal Contra-Cheque e a gente volta na semana que vem com mais um vídeo aí sobre mercado de trabalho, com mais profissionais interessantes aí de diversas áreas. Valeu, gente. Falou!